Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos em mais um vídeo da verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, sobre a verdade e a origem dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós vimos Jesus Cristo naquele grande debate entre ele e os religiosos. Jesus Cristo agora estava falando para os religiosos, aqueles que se diziam seguidores de Deus, realmente a realidade de seguir a Deus. Realmente a realidade de ter a certeza que está fazendo a vontade de Deus. E Jesus se mostrava como a vontade de Deus, o enviado de Deus. Então aqueles que não estavam aceitando Jesus Cristo, a verdade que Jesus Cristo falava, estava se enganando quando achavam ou imaginavam que eram seguidores do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, do Deus único. Então, irmãos, neste embate com o povo de Deus, o povo de Israel, Jesus Cristo disse, dentre muitos ensinamentos, meu Pai, que é Deus, trabalha até agora, e eu trabalho também. Não importa se é no sábado ou outro dia qualquer, o que importa é o tipo de trabalho que está sendo feito. Vocês, religiosos, dizem que é uma blasfêmia da minha parte dizer que sou filho de Deus, mas nenhum filho faz alguma coisa se não vê seu pai fazer primeiro. Tudo isso eu faço, todos os milagres, curas, sinais, maravilhas que aprendi, todo o ensino que dou, eu aprendi com meu Pai, que é Deus. E ninguém antes de mim fez o que eu faço. Isso prova que eu sou filho de Deus. Porque o Pai ama o Filho e mostra a ele tudo o que ele faz. E ainda mostrará maiores obras do que esta. E vocês vão ficar admirados e maravilhados, porque assim como o Pai ressuscita os mortos e dá vida a ele, assim o Filho faz igualzinho a seu Pai e com aquele que ele quiser. Por isso, o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho, que sou eu, todo o juízo, disse Jesus Cristo. O Pai Celestial, que é Deus, entregou a seu Filho, que sou eu, todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, que sou eu, da mesma forma que honram o Pai, que é Deus. Na verdade, eu digo a todos vocês que quem ouve a minha palavra, segue meus conselhos, obedece e crê naquele que me enviou a esse mundo, que é Deus, essa pessoa já tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ensinamentos de Jesus Cristo, nos últimos ensinamentos que nós tivemos neste embate entre ele e o povo de Deus, o povo de Israel. A expressão de Jesus Cristo é: quem ouve a minha palavra, acredita naquele que me enviou, segue meus conselhos, meus ensinamentos, tem a vida eterna. Ele não terá, ele tem a vida eterna. Ele não entrará em condenação, mas ele passou já da morte para a vida. Isso num sentido muito amplo, espiritual. Não só é a morte do corpo, não. Está falando da morte eterna. A pessoa que aceita Jesus Cristo e segue agora seus ensinamentos e seus conselhos, ela já passou, ela antes estava morta, mas agora ela está viva e viva para sempre. Por toda a eternidade ela vai estar com Deus. Não é simplesmente a vida aqui, não, porque o corpo vai morrer. Mas a alma, que é o nascimento da junção do corpo com o espírito que vem de Deus, nasce a alma vai estar com Deus. O espírito volta para Deus, o corpo retorna para debaixo da terra, mas a alma será julgada. Aquelas que não quiseram seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Então eu, não sou esse corpo. Pode esquecer isso. Eu sou a alma. Está dentro do corpo. O espírito será devolvido para Deus, porque foi Deus que o deu, quando soprou nas narinas de Adão. O corpo retorna para a terra, porque foi de lá que ele foi feito. Mas a alma, que foi a mistura, a junção do espiritual com o material, do espírito que Deus deu ao homem com o corpo, nasceu a alma. Essa alma será julgada. O espírito não pode ser contaminado. O corpo já perece, porque é feito da matéria, mas o espírito não. O espírito retorna para Deus.
Não importa, o espírito do maior criminoso no mundo, ele volta para Deus. Agora a alma deste criminoso é que será julgada. E a alma é você, a sua essência, você por dentro. Não é o corpo. Certo? Viverá eternamente, disse o Senhor Jesus Cristo. E ele vai mais um pouco além, o Senhor Jesus ensinando aos judeus, ali, a Israel, ele diz: na verdade eu vos digo que vem a hora, e a hora é, em que todos que estão debaixo da terra, todos nos sepulcros ouvirão a minha voz, e o impacto do poder da minha voz será tão grande que viverão e voltarão para a vida. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele deu a seu Filho, que sou eu, Jesus Cristo, o poder de ter a vida em mim mesmo. E deu a mim o poder de exercer o juízo também, porque eu sou o Filho do homem, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo disse isso, irmãos, que já foi um impacto para eles ouvirem essa palavra naquele momento. Mas ele asseverou mais ainda, quando disse: não fiquem surpresos e admirados por eu dizer essas coisas não, porque eu ainda vos digo que vem a hora em que todos que estão nos sepulcros debaixo da terra ouvirão a minha voz, e os que viverem, fizeram o bem, sairão das covas para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal, sairão das covas para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como eu ouvi e aprendi com meu Pai, que é Deus, eu estou passando para vocês. E é assim que eu julgo, exatamente como o Pai me ensinou. E é por isso que meu julgamento é justo. Vem a hora em que todos estão debaixo do sepulcro, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal sairão para a condenação. Ou seja, será em etapas, irmãos. A última será da ressurreição dos injustos, dos maus, dos que morreram sem seguir Jesus Cristo, sem aceitar Jesus Cristo. Só acreditava em Deus de boca. Ah, meu Deus. Só na hora da dor, na hora do sofrimento, é que ele gritava por Jesus Cristo para dar dor. Por Deus. Só gritava na hora da dor, do sofrimento. Mas na hora do bem bom, na hora que estava na vida, no bem bom, nem se lembrava de Jesus Cristo, nem se lembrava de Deus. Porém, se dizia cristão e se dizia seguidor de Jesus Cristo. O problema não é ser cristão. Isso nem vai nem vem. Nós vamos aprender que os judeus também se achavam religiosos porque eram um povo escolhido de Deus, povo separado dos outros povos. Jesus Cristo diz a eles que aí não vale de nada. Se você não decidir aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida para livrar da condenação eterna e seguir os conselhos e o ensinamento de Jesus Cristo, ser cristão não vale de nada. Dizer que ora, que prega, que leia, não vale. O que vale é você seguir o ensino de Jesus Cristo. Esses são os ensinos de Jesus Cristo. Então, a primeira etapa, irmão, será até o arrebatamento e até depois da grande tribulação. Sempre ressuscitarão pessoas para viverem no reino milenial e ressuscitarão pessoas, que é a igreja, para o arrebatamento. Depois do reino milenial dos 1000 anos na terra é que haverá a grande ressurreição de todos aqueles que morreram desde Adão até a grande tribulação e não aceitaram e não seguiram os conselhos e ensinamentos de Jesus Cristo. São chamados de ressurreição dos injustos, ressurreição da condenação. Só vão ser ressuscitados da terra para serem condenados, porque já está confirmada a condenação. Não há mais julgamento nenhum. O julgamento do grande trono branco é só para se ir para o caminho que tem que ir. Condenação. Ressuscitarão todos com os corpos decompostos para a vergonha e desprezo eterno, porque passaram a vida toda e não quiseram seguir os ensinos de Jesus Cristo. O único que pode salvar, o único que pode dar a essa pessoa a salvação. Então ele não quis seguir os ensinos de Jesus Cristo. Então não há mais nada que se possa fazer. As pessoas é que se condenam. Deus nunca vai condenar ninguém ao inferno. O diabo vai para lá, para o lago de fogo, junto com seus demônios, porque se rebelaram contra Deus.
Se não tivessem feito isso, não iriam para lá. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus nem iria criar o inferno. Morte, todas essas coisas mais foi por causa de Satanás. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é luz, tudo que é vida, vem de Deus. Morte, inferno, dor e sofrimento veio através de Satanás. Não confunda as coisas. Então, o homem vai para a dor, para o sofrimento, para o inferno, para o lago de fogo, para a eternidade de sofrimento, porque ele quer. Ele decidiu fazer isso, o homem. Quando é que ele decidiu fazer isso? A partir do momento que não quis seguir os ensinos de Jesus Cristo. Quis curtir a vida e fazer o que quiser. Ora, se o homem fosse Deus e tivesse criado a si mesmo, aí ele poderia fazer o que quiser. Não devia satisfação a ninguém. Ele mesmo se fez, ele mesmo existiu por ele mesmo por ele mesmo fez com que ele existisse. Então ele não devia nada a ser ninguém. É muitos que dizem, né? A vida é minha, não devo nada a ninguém. A vida é minha, eu faço com ela o que quiser. Arrogantemente o homem diz isso, como se ele tivesse criado a vida dele. Ele não criou nada, ele é uma criatura, ele foi criado, ele deve satisfação sim. E é por causa disso, de dizer que não deve satisfação a ninguém, que a vida é dele, que faz da vida dele o que quiser, é por causa disso que será condenado. Ele mesmo está se condenando. Sabe por quê? Porque o Criador dele, aquele que verdadeiramente foi ele, deu esse poder a ele de decisão. E ele, em vez de usar esse poder para estar com o seu Criador, ele usa esse poder para ser arrogante e dizer que a vida é dele e ele faz o que quiser. Pois bem, o resultado é o inferno. Quem é que está mandando? Deus não. É ele que está indo. Ele está escolhendo ir para o inferno. Ele está escolhendo ir para o sofrimento. Quando ele já estiver lá, é que ele vai se arrepender. Mas não tem mais jeito. Para ele se arrepender agora, enquanto está com vida. Lá acabou-se. Então Jesus Cristo tem esse poder também de dar a vida a quem ele quiser. Certo? E ele disse para os deuses não ficarem admirados por ele ter dito isso não. Sabe o que é que Jesus Cristo diz a eles também? Olha, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouvi e aprendi com meu Pai, que é Deus, eu estou passando para vocês. É assim que eu julgo, exatamente como o Pai me ensinou. E é por isso que o meu julgamento é justo. Por que o julgamento de Jesus Cristo é justo? Porque nós temos que seguir na reta os ensinamentos de Jesus. Porque é aquilo que ele disse que aprendeu com o Pai. Foi o Pai que mandou, foi o Pai que deu, Deus, o Eterno, o que me criou. Por isso que eu tenho que seguir estes ensinamentos de Jesus Cristo. Está nos pés dele, na misericórdia dele, na graça dele. É o único que pode me salvar. Esses ensinamentos de Jesus é a minha chave, é a minha porta, é o meu escape para a vida eterna com Deus. Se eu não pegar esse ensinamento de Jesus, eu estou perdido, estou me condenando, eu mesmo estou me condenando ao inferno e uma eternidade de sofrimento, fogo, dor. E Jesus Cristo diz, porque eu não julgo e nem busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu mesmo fosse a minha testemunha, então aquilo que eu falo e ensino não seria verdadeiro. Mas eu tenho quem testifique e seja a minha testemunha por mim. E esse é meu Pai Celestial. Por que eu faço todos esses milagres? Jesus quis dizer a eles que Deus era a testemunha dele por causa dos milagres. O próprio povo dizia que só quem fazia aquilo era quem estava com Deus. Levantar paralítico, ressuscitar mortos, expulsar qualquer tipo de enfermidade, expulsar todos os tipos de demônio maligno, dar vida, salvar, regenerar. Só Deus podia fazer isso. Eles mesmos diziam. Então Jesus Cristo disse, olha, se só Deus pode fazer essas coisas e eu estou fazendo essas coisas, isto quer dizer que eu vim de Deus. Deus é minha testemunha. Estava dizendo a eles, porque eles não queriam aceitar as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Messias e o Salvador. Então Jesus disse, Deus é a minha testemunha. Com a realização destas obras, ensinamentos, milagres, é Deus dando testemunho de mim, disse Jesus Cristo, que sou realmente o enviado dele para a terra. Vocês religiosos contribuíram para a morte de João Batista, mas foi João Batista que falou toda a verdade desde o começo, que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu, porém, não recebo o testemunho dos homens,
Vejam como Jesus Cristo vai ficando sério, certo? Apesar do testemunho de João Batista, o que é que Jesus Cristo diz? Eu não recebo o testemunho dos homens. E olhem que estou falando isso para vocês, para que vocês se salvem. Eles precisavam compreender isso. Eu e você hoje precisamos compreender isso. Eu estou falando isso, Jesus Cristo disse. Estou falando isso para que vocês se salvem. João Batista, o pregador que vocês aceitaram, povo de Deus, como um verdadeiro profeta de Deus, deu testemunho de que eu sou o Filho de Deus, que eu sou aquele que tira o pecado do mundo, que eu sou o Messias. Mas eu nem mesmo assim recebo testemunho dos homens. Por isso eu tenho testemunho do meu Pai. E a prova dele, exatamente através desses milagres, curas e maravilhas que eu faço diante de vocês, provam que sou de Deus e que sou o Messias prometido. Ou seja, se João Batista tivesse dito, gente, Jesus quis dizer isso, se João Batista tivesse dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Messias enviado de Deus. João Batista, que é o profeta que vocês aceitaram, se ele tivesse dito isso, e eu não tivesse feito nada de sinais e maravilhas que eu faço, de que adiantaria João Batista ter dito que eu era o Messias? Eu não fiz nada que comprovasse isso. Mas Deus agora comprova que eu sou através dos milagres que eu realizo, o qual nenhum homem na face da terra nunca na vida fez. E eu estou fazendo, levantando paralítico, ressuscitando mortos, tirando enfermidades, expulsando o demônio. Ninguém antes fez isso. Eu estou fazendo. Então é a testemunha de Deus de que eu sou o Messias. De qualquer forma, João Batista era uma luz, sim. Mesmo que o testemunho dele não era suficiente para dizer que eu era o Messias. Eu tive que fazer os milagres para comprovar isso, viu? Mas ele era uma luz, sim, João Batista, que vocês quiseram seguir e ter em um mundo tão caótico como a gente vive, de escuridão e trevas, com esses escribas, fariseus, principais de sacerdotes, líderes religiosos, anciões e mestres religiosos, todos comendo e vivendo do bom e do melhor, e vocês na miséria. Exatamente por isso, João Batista no deserto, com jejum, oração, roupas de peles de ovelha, como quem diz, de pobre, comendo gafanhoto, mel silvestre, muito diferente de todos esses líderes religiosos, com suas roupas diferentes, chamando a atenção de todos, comendo do bom e do melhor. Não é? Diferente, João Batista apareceu e se identificou com vocês, o grande povão, coisas que os líderes religiosos em seus carrões, não é? Vivendo aquela vida de luxo, do dinheiro do povo, dos religiosos. Vocês não se identificam com eles, mas com João Batista vocês se identificaram. Pobre no deserto, pregando verdadeiramente a palavra de Deus, vocês se alegraram com ele, porque viam nele mais próximo de vocês. Enquanto os outros líderes estão lá em cima, no patamar, né, em carros blindados, vidro fumê, vocês acham distante. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer naquele tempo e hoje para nós. Vocês acham eles distantes, né? E realmente eles estão distantes. Mas quando aparece um irmãozinho lá, ensinando, pregando, você se identifica com ele. É esse o enviado de Deus. É esse o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Os que estão nos carrões não são, não. Se engana a si mesmo, só tem domínio sobre vocês. Vocês quiseram se alegrar por João Batista por um pouco de tempo. Jesus Cristo dizendo ao povo, mas eu tenho maior testemunho do que João Batista, através das obras que o Pai me enviou a realizar, a qual nenhum homem fez antes, e testificam de que o Pai Celestial me enviou. Além de João, que vocês creem, ainda tem o meu Pai Celestial, que confirma que sou filho de Deus. Vocês nunca ouviram o Pai Celestial, e nem o viram. Por isso que a palavra dele não permanece em vocês. Vocês não querem me aceitar. Porque aquele que de Deus enviou, que sou eu, vocês não puderam conhecer, nem examinando a Bíblia, que confirma também que eu sou enviado. Porque vocês mesmos dizem que tem nela a vida eterna. Examinem as Escrituras. Porque julgam que tem a vida eterna nela. São elas que de mim testificam. São elas que falam de mim, de Jesus Cristo, com todo o aparato, com toda a segurança. Então é exatamente ela que de mim testifica e fala bem forte.
disse o Senhor Jesus Cristo aos religiosos e todo o povo ali da época. Certo? A prova, irmãos, de um seguidor de Jesus Cristo é que ele se identifica com qualquer um. Observem as expressões de Jesus, estudem o estilo de vida de Jesus. Sempre foi recusar o luxo e riqueza. Não vão atrás daqueles líderes religiosos que têm seus carrões, suas mansões. São falsos. Eles não seguem as pisadas de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dono do ouro e da prata, como diz a própria Bíblia, né? Embora os homens pegaram esse ouro, essa prata e entregaram a Satanás. Satanás é quem controla no mundo hoje, porque o próprio Jesus Cristo disse, o mundo jaz no maligno. As riquezas e luxo do mundo jaz no maligno. Por isso que os líderes religiosos que estão no luxo estão nas riquezas de Satanás. Mesmo eles dizendo que são seguidores fiéis de Jesus Cristo. Dizer uma coisa, provar que é seguidor é outra. Quando você prova, você segue as mesmas pisadas. Jesus Cristo recusou tudinho, o carro de luxo. Em vez de um cavalo branco, manga larga, para entrar em Jerusalém aclamado como rei, ele quis um jumentinho. Ele nasceu numa estribaria de animal. Ele foi colocado numa manjedoura local de filhote de animal. Não nasceu em berço de ouro, não teve carro de luxo, não teve dinheiro. Quando foi para pagar imposto, disse a Pedro, vai, pesca um peixe e dentro da boca do peixe vai estar o dinheiro, tira e paga o imposto. Tudo pela fé. Quando pegaram a coroa para colocar na cabeça dele, ele recusou. O verdadeiro pastor, seguidor, líder religioso de Deus segue as mesmas pisadas de Jesus Cristo. Quando ele não segue, ele está em falta. Não vá não. Siga o que Jesus Cristo ensinou, porque esta é a verdade. Ele disse, aos pobres é pregado o evangelho, bem-aventurados pobres. Bem-aventurados aqueles que têm necessidade. Jesus Cristo sempre se referiu para os pobres, para aqueles que não têm nada neste mundo. Já para os ricos, que foi que Jesus Cristo disse, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ai de vós ricos que já têm as suas riquezas, porque sentirão necessidades. Ai de vós ricos, sempre ai para aqueles que têm dinheiro. Para os pobres que não têm nada e que a obrigação dele é ser dependente de Deus, ele diz bem-aventurados. Mas não é os pobres que mesmo sem ter nada não quer saber de Deus não. Bem-aventurados os pobres que não têm nada, mas que são dependentes de Deus, estão sempre nos pés de Jesus, estão sempre procurando saber os ensinamentos dele. Esses são bem-aventurados. E para finalizar, Jesus Cristo disse, juntem tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome e onde os ladrões não roubam. Não juntem tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome e onde os ladrões roubam. Não guarde dinheiro não. Para que você guardar dinheiro? Tire o dinheiro e ajude seu próximo. Era isso que Jesus Cristo quis dizer. Tire para ajudar. Para que dinheiro? Você, a qualquer momento a sua vida poderá ser perdida. Você pode morrer a qualquer momento, aquele dinheiro vai ficar para quê? Para sua família, né? Sua família é o seu próximo, Jesus Cristo disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É a grande família de Deus, é o seu próximo. Todos aqueles que precisarem de vocês. Era isso que Jesus Cristo quis dizer. Isto é verdade, isto não é fantasia, isso não é conto da carochinha, isso não é blá blá blá, disse-me disse que os líderes religiosos fazem para se ostentarem nos seus carrões, no seu dinheiro, vivendo do bom e do melhor, vivendo às custas dos irmãos, dos dízimos e dinheiro dos irmãos, e dizendo-se ser seguidores de Jesus Cristo, não tendo nenhum exemplo de Jesus. O verdadeiro pastor que existe, verdadeiros pastores e seguidores de Jesus, recusa essas coisas, vive uma vida humilde, não ganha esses salários aí aberrantes que estão dando não, pastores não, enquanto tem irmãozinhos, pobrezinhos, precisando de ajuda e não ajudam, são falsos, são pastores de seus próprios ventres, e não de Deus, não tem um exemplo. Ele recusa porque Jesus Cristo recusou.
Mas Jesus é Jesus, eu sou eu, Jesus eu sou eu nada. E a Bíblia diz que o pastor tem que ser irrepreensível, ele tem que seguir mesmo. Mas Jesus ensinou para todo mundo, principalmente para o líder. Ele é obrigado a ter as mesmas pisadas de Jesus Cristo. Se ele não tiver, está muito ruim para ele. Não venha com essa historinha de que é humano, não, que Jesus Cristo deu o Espírito Santo na vida dele, para lhe ajudar em tudo. Ele supera tudo com o Espírito Santo, dependendo de Deus. Agora, se o Espírito Santo não fala mais, você está vivendo no luxo, o problema é dele, certo? Cada um dará conta a Deus separadamente. Ninguém vai dar conta com ninguém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça prosperar, irmão. Que essas palavras, que nós possamos pegar o ensinamento de Jesus, colocar nos nossos corações e segui-lo com fé e com verdade. Em nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.